hoje, então a gente vai conversar um pouquinho sobre o sensacional O Bem Amado de Dias Gomes. Essa aqui então é uma peça que foi escrita ali pelos idos de 1962, mas ela só foi encenada pela primeira vez ali em 1970, mais ou menos. E essa peça demora tanto assim para ser encenada porque ela passa por diversos períodos assim em que diversos problemas incomodariam o público, como por exemplo o fato de que em O Bem Amado a gente tem cerca de 15 personagens, né? Então, uma das críticas feitas a essa peça é que, né, você vai ter mais gente no palco do que assistindo a peça. E para vocês terem uma ideia, na Rede Globo, esse livro teve então, na verdade essa peça, teve então duas adaptações diferentes. Uma em novela nos anos 80, e quando a gente pensa em novela dos anos 80, a gente tem que pensar que as novelas eram mais longas do que hoje em dia, então elas levavam, sei lá, quase um ano na televisão. E dali um tempo eles fazem uma nova adaptação dessa peça, dessa vez em minissérie. E não contente com isso, existe também um filme, e é até compreensível, né, esse tanto de adaptações que foram feitas em tão pouco tempo, porque, gente, que história sensacional, isso aqui é muito divertido. E ao mesmo tempo em que você tem esse bom humor, essa história engraçadinha, você vai se pegar dando umas risadinhas aqui ao longo dessa leitura, a gente tem muita crítica social, a gente tem muita crítica aos políticos brasileiros que não mudam, gente, é impressionante. O personagem principal dessa história, que é o Coronel Odorico Paraguaçu, e que vai ser também o prefeito dessa cidadezinha pequenininha, funciona perfeitamente como a representação do político médio do nosso país, gente. Mas tá, vamos à história então. A história começa com a morte de um morador dessa cidade, e aí você tem algumas pessoas carregando esse corpo e tudo mais, e eles estão conversando sobre a dificuldade que vai ser transportar esse corpo para a cidade vizinha, porque naquela cidade em que eles moram não existe um cemitério. Então toda vez que alguém morre é necessário toda uma traca-tinta para levar o corpo para o município vizinho. E aquela pessoa que acabou de morrer é uma pessoa solitária, então não tem família, enfim. São os próprios moradores que vão precisar dar um jeito de arcar com essas despesas todas. E nisso chega então o Coronel Odorico, vai se inteirar ali do que é que está acontecendo, e ele vai acabar dizendo que é um absurdo numa cidade como aquela, que apesar de muito pequena é uma cidade que atrai muitos turistas por causa da qualidade de vida, a qualidade do ar, da água, tem uma praia ali, então como é que essa cidade não tem um cemitério? E aí conversa vai, conversa vem, ele acaba dizendo que se ele for eleito o próximo prefeito da cidade, uma de suas promessas a ser cumprida será então a de construir esse cemitério para essa cidade. E o engraçado é que conforme a gente vai acompanhando o início dessa história, a gente começa a achar que a criação daquele cemitério naquela cidade é uma boa ideia. Os próprios moradores acham que aquela vai ser uma excelente ideia, enfim, eles vão poder ser enterrados na cidade que eles tanto amam. E aí a gente tem um corte na narrativa, já é o dia da eleição, o Coronel Odorico é eleito prefeito e agora o que é que ele precisa fazer? Construir o cemitério. Num primeiro momento, a gente pode ter a impressão de que aquilo que ele está fazendo, na verdade, é simplesmente cumprindo uma promessa de campanha. Então ele promete esse cemitério, as pessoas votam nele e agora o que ele tem que fazer para a população? Ora bolas, o cemitério, certo? Só que veja só vocês, a cidade não tem verba suficiente para a criação desse cemitério. Então ele vai tirando dinheiro daqui e dali para poder levar adiante essa construção. Então ele vai tirar dinheiro da educação, vai tirar dinheiro do tratamento de efluentes, e aí a gente vai notando o jeitinho que esse prefeito dá para cumprir aquela promessa. E aí nós temos também um outro detalhe a respeito dessa cidadezinha, que é o seguinte: além dela ser essa cidade praiana, tranquila, qualidade de vida e etc, tudo muito excelente, a criminalidade naquela cidade é praticamente zero. Então não existem assaltos, não existe assassinatos, nada do tipo. E dali a pouco vai fazer um ano que esse prefeito foi eleito, o cemitério já está pronto e ninguém morreu ainda. Ora, como é que ele vai inaugurar então o cemitério, né, sua grande obra? A população já está desconfiando muito desse prefeito, né? O pessoal já está percebendo ali que a cidade não é mais aquela, a escola também está cheia de problemas, estão pensando em fechar essa escola. E ele precisa dar um jeito de limpar a sua reputação e fazer finalmente a inauguração daquele cemitério. E como ninguém morre naquela cidade, ele tem a brilhante ideia de contratar um assassino profissional. E é claro que esse cara tem que vir de outra cidade, uma cidade grande, violenta, enfim. Então tá, ele chega a essa cidadezinha. Só que dali a pouco ele vai descobrir que esse assassino, na verdade, é um assassino aposentado. Ele tá querendo o perdão do Padre Cícero, coisas do tipo. Outra coisa que ele tenta fazer também pra finalmente inaugurar o cemitério é o seguinte: ele sabe que uma das funcionárias ali da prefeitura tem um primo muito doente em outra cidade. As pessoas vão dizer que ele está nas últimas, enfim, tá desenganado. Então ele tem a brilhante ideia de mandar importar esse primo moribundo, digamos assim, e aí ele vai arcar com todas as despesas dessa viagem e vai prometer um enterro com toda a pompa, enfim. E aí esse cara chega nessa cidadezinha maravilhosa, onde o ar é excelente, a água é excelente, etc. Ou seja, ele se recupera.
E mais uma vez não temos um morto pro cemitério. E aí, minha gente, eu não vou contar pra vocês como é que a história termina, mas finalmente a gente vai ter o primeiro morto ali naquela cidade depois de anos. E o final da história, claro, pra quem não se lembra da novela, da minissérie, enfim, é bastante surpreendente. E é sério, gente, que história divertida. Uma coisa interessante a respeito da construção desse personagem, né, do Odorico Paraguaçu, está no discurso dele. Então ele tenta fazer aquele discurso todo pomposo de político, profissional e etc. Mas ele acaba usando algumas palavras que nem existem. Então ele vai criar uns advérbios tipo agoramente, pra frentemente, simplesmente porque ele acha que essas palavras vão fazer do discurso dele um discurso mais bonito, mais elegante. E nessa história aqui, ele é também a caricatura do coronelismo, né? Daquela coisa ultrapassada, que não vai levar a lugar nenhum. E a gente pode fazer uns paralelos aí entre esse cemitério, que ninguém precisa, porque afinal de contas ninguém morre naquela cidade. Quando morre, os parentes que moram na cidade vizinha querem, porque querem que os mortos sejam enterrados lá. Então esse cemitério pode representar aí pra gente essas obras grandiosas que alguns prefeitos fazem só de fachada mesmo, só pra inglês ver. Eu, por exemplo, me lembrei bastante do projeto Singapura, do Maluf, lá em São Paulo. O pessoal de São Paulo deve se lembrar. Então foram construídos prédios populares ali na beirada, né, da avenida, mas atrás desses prédios as favelas continuavam. Mas existem trocentos outros exemplos, eu tenho certeza que aí na sua cidade você também tem um exemplo de um cemitério do Odorico. Então é isso, gente, pra você que vai aí prestar o vestibular da Unicamp e precisa ler O Bem Amado, sorte sua, porque esse livro é realmente muito divertido. Essa edição aqui é da editora Bertam Brasil e a peça tá super bem diagramadinha, enfim, vai ser uma leitura que vai render bastante. E fica a sugestão também pra você aí que não vai prestar o vestibular, gente, essa peça é muito divertida. Do Dias Gomes eu já tinha lido O Pagador de Promessas, que foi uma peça sensacional também recomendo, e O Bem Amado é diversão garantida, gente. Então antes de encerrar, vamos combinar então nosso próximo encontro para leituras de vestibular. No dia 25 de agosto a gente se encontra então para conversar sobre O Espelho, de Machado de Assis, que é um conto bem interessante. Então temos aí um mês para adiantar essa leitura e a gente conversa no finalzinho do mês que vem, certo? Então é isso, um beijo grande para todo mundo, até mais!